Com apenas 3 anos de funcionamento, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, o TRF6, já faz história em Minas Gerais. Além de sua própria consolidação, o novo tribunal teve uma experiência exitosa como instrumento de acesso e aproximação da justiça com o cidadão. Como foi a sua criação e quais são as principais conquistas? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui o presidente do TRF6, desembargador Valisney Oliveira, e também a ex-presidente do mesmo tribunal, desembargadora Mônica Cifuentes. Obrigado aos dois pela presença e participação aqui. Agradecemos. Obrigado. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Presidente Valisney, o que representam esses 3 anos de instalação aí do TRF6 para o Judiciário brasileiro e mineiro? Primeiro, eu quero dizer da alegria de estar aqui num programa Prazer é da nosso. Associação da AMAGES, né, que envolve juízes de Minas Gerais. E eu posso, fazendo uma reflexão assim, falando em pensamento jurídico, eu digo que o TRF6, se a gente olhar bem, talvez, ele foi quase um milagre mesmo acontecer. Nós nunca tivemos um tribunal após a Constituição e nasceu esse tribunal com muitas dificuldades, porque sempre quando se fala em aumento de despesas, né, com o tribunal, é muito difícil passar no Congresso Nacional. E esse tribunal passou, né, e eu acho que a gente já... essa questão econômica é superada, né, porque o tribunal trouxe tantos resultados que a gente... Esse milagre aconteceu, poderíamos dizer assim. Aí é um tribunal que a cada dia, nesses 3 anos, ele tenta se consolidar, né, nesses primeiros anos. À frente, a nossa querida desembargadora Mônica, que eu faço meus cumprimentos, né, ela pegou, acho que a parte mais difícil, né? Eu já vou começando a contar uma história aqui, que eu não sei se ela até me permite, né? A Mônica já era desembargadora, por isso que eu digo que é um milagre, né? O tribunal teve muitas dificuldades e havia um receio de o presidente da República não nomear os 17 novos juízes, mas havia uma desembargadora transferida, diríamos assim, para o TRF6. E se ele não nomeasse, nós teríamos um tribunal federal com uma única desembargadora. Ela sabe disso. E aí eu vou deixar o resto dessa história para ela contar. É verdade. A doutora Mônica, aliás, ela também, já que estamos falando de história, ela fez história ao ser a primeira presidente de um tribunal, aqui o Tribunal TRF6, aqui em Minas Gerais, após a instalação em 2002, né? Agora, foi uma conquista... 2022, né? 2022 e 22. Como foi essa conquista, doutora Mônica? Porque é uma luta de mais de 20 anos, né? E a gente sabe que tem uma história muito bacana que envolveu toda a sociedade mineira, até a classe política se uniu a esse projeto. E até a AMAGES nos ajudou, né, na verdade, porque isso é realmente uma conquista do povo de Minas. E eu, né, também, assim como o presidente Valisney, cumprimento a você, Orion, e cumprimento a AMAGES por essa iniciativa. Eu sou associada da AMAGES, aliás, fui juíza estadual, né, antes de ser juíza federal. E o trabalho associativo da JUFENG e com o apoio da AMAGES foi decisivo para a criação do TRF6. Houve uma luta política muito grande nesses 20 anos para a instalação desse tribunal, porque Minas, à época, né, já respondia por mais de 50% das demandas do TRF1 em Brasília. Mas foi somente com o ministro João Otávio Noronha que ele encabeçou isso e resolveu ir adiante e enfrentando todas as dificuldades, conseguiu aprovar esse projeto no STJ, né, porque o projeto de iniciativa do STJ, para mandar para o Congresso Nacional e depois com o apoio dos mineiros, né, dos deputados mineiros, do senador Anastasia, do senador Rodrigo Pacheco e tantos outros, que, né, a gente poderia nominar aqui, nós chegamos a esse resultado em 2022, como o presidente Valisney disse, foi um verdadeiro milagre, porque instalar um tribunal sem recursos e com tanta oposição
que havia à época, nós podemos considerar que nós fizemos, né, uma coisa acontecer, mas que, graças a Deus, hoje está aí prestando um serviço de grande relevância para a comunidade. E como seria um tribunal só com uma desembargadora? Pois houve esse fato mesmo, lembrado pelo presidente Walisney, porque em determinado momento foi criado o tribunal, havia né, um prazo, queria se instalar logo, e não se sabia se os desembargadores seriam nomeados. Aí o presidente Humberto Martins, presidente do STJ na época, falou assim: minha filha, nós vamos ter, ele fala assim com a gente, né, minha filha, nós vamos instalar esse tribunal com você e eu vou convocar todos os outros juízes para poder comporem o tribunal na qualidade de convocados. Mas você vai ser a única desembargadora. Se ministro, o senhor tem coragem de fazer isso comigo? Isso é muita responsabilidade. Aí ele falou assim, não, vai ter que ser assim. Se não for assim, não vai ser. E aí, bem, enfim, eu aceitei o desafio, mas graças a Deus houve aí acelerou-se o processo e os outros 17 desembargadores foram nomeados e, para nossa alegria, nós tivemos, né, a felicidade aí de ter o presidente Walisney, gente vinda de outros estados, para poder ajudar a compor esse tribunal, que não é só de Minas, né? Ele é no estado de Minas, mas ele é um tribunal federal, portanto, ele é um tribunal do país, né? Um tribunal nacional. Muito bem. Doutor Walisney, quantos processos foram herdados do TRF1, que é de onde que surgiu, então derivou o TRF6, e que hoje julga mais ações do que recebe, não é isso? Com certeza. Não dá para a gente fazer um cálculo assim, estatístico, porque nós não tínhamos também uma estatística segura à época. Como falou a nossa presidente Mônica, né, nós começamos sem estrutura nenhuma, então nós não tínhamos uma estatística segura. Mas dá para calcular, pelo que ela falou da proporção, dava para calcular no início uma média de 200 mil processos. Só que depois continuaram a chegar diversos processos. Então é possível que tenham chegado uns 230 mil processos, que é muito para qualquer tribunal, mesmo tribunais que tenham vários outros estados, por exemplo, ele é um número muito expressivo. E o que aconteceu? Nós começamos a desenvolver esse trabalho com os desembargadores. Eu assumi a vice-presidência e corregedoria, a desembargadora Mônica a presidência e os demais desembargadores com processos. A desembargadora Mônica, por ser presidente, ela pegou com processos recursos extraordinários e especiais. Pegou também uma quantidade, um acervo imenso de mais de uns 20 mil processos. 20 mil processos, mais ou menos, porque chegaram 16, depois foram chegando, que são esses recursos que estavam parados para subir para os tribunais superiores. E hoje, se a gente já consegue fazer um balanço, entraram, por exemplo, esse ano mesmo, vamos calcular esse ano, do que entrou, a gente julga o dobro. Esse ano entraram, se eu não me engano, até agora, né, eu acho que uma média de uns 15 mil processos, fora o acervo. Foram julgados quase 30 mil. Contando um ano para cá, por exemplo, também está nesse número, porque é o que a gente está vendo uma tendência, talvez até de diminuição de trabalho, porque aquele começo chegaram muitos processos de uma vez. A nossa questão é o acervo, né? O acervo que é o nosso problema. Passivo do TRF1. Agora, em relação, como ela disse, a máquina, ou seja, a saída é muito grande e ela chega a uma saída muito, muito rápida por vários fatores. E o que a gente quer dizer? Se esses processos, e a gente presume, mais uma presunção, quase uma verdade, se esses processos estivessem em Brasília, eles não teriam toda essa saída, esses julgamentos todos que houve aqui com os desembargadores sendo criado este tribunal. Então é um número expressivo de saídas de julgamentos dos processos. Hoje nós não temos mais esses 200 e poucos mil. Esse acervo está diminuindo cada vez mais. Uma média de 166, 170 mil processos hoje. Mas continua entrando muito. Como há uma saída mais rápida, o ideal é que, com o tempo, a gente vá reduzir esse acervo para que a gente possa ter uma racionalidade de processos. O curioso, sabe, Orion, complementando aqui o que o presidente Walisney está dizendo, é que nós estamos conseguindo, com os nossos desembargadores e os nossos servidores, um feito muito louvável,
que nós, nos nossos gabinetes, nós temos a metade do número de servidores que os outros tribunais regionais federais têm, né? E com esse número reduzido de servidores, mesmo assim, nós estamos produzindo, sendo um dos tribunais mais produtivos do país. Exatamente, eu acho que por conta dessa, assim, dessa garra, sabe, dessa vontade que nos motiva para fazer um tribunal bom, um tribunal moderno, um tribunal dinâmico. Tudo isso está contando para que nós estejamos realmente nos destacando. Esses desafios, doutora Mônica, há também assim uma certa iniciativa de pioneirismo, né? Porque a senhora falava, né, há um tempo atrás, quando você veio aqui a primeira vez, que não havia orçamento, não havia magistrados, não havia orçamento, e também que a senhora iria fazer o primeiro tribunal 100% digital no país. Como é que foi esse processo? E foi mesmo, porque nós fizemos, né? Nós migramos todos os processos, né, Valisney? O Valisney também, nós trabalhamos muito juntos, porque ele era o vice-presidente e corregedor, então nós afinamos assim o discurso e o trabalho para que a gente pudesse conseguir esse resultado. Então, esse resultado não foi só meu da presidência, não, foi da vice-presidência e corregedoria também e dos colegas desembargadores. Nós recebemos um acervo imenso e nós nos deparamos com a situação aqui, nós não tínhamos o equipamento de informática necessário para poder receber esse programa e esse número de processos do TRF1. Tanto é que nós, numa decisão corajosa do plenário do nosso tribunal, nós resolvemos partir para um outro sistema processual, que é o EPROC, que é mais moderno, mais leve, sem custo algum para o tribunal. E com isso nós tivemos de, assim, vamos dizer, enfrentar alguma oposição do Conselho Nacional de Justiça, tivemos que ir lá pessoalmente para conversar e tudo. Então, todo o passo da criação do tribunal para criar esse tribunal digital foi difícil. E com um detalhe, diante da nossa ausência de equipamento, nós tivemos de partir para a criatividade. Nós fomos o primeiro tribunal do país a colocar o EPROC em nuvem. Nem o TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de quem nós herdamos o sistema, o EPROC, eles não tinham ainda todo o sistema na nuvem. Foi o nosso tribunal aqui que desenvolveu. Agora, você imagina o que é fazer uma licitação de uma coisa que você não sabe direito o que é. Na nuvem. Na nuvem, né? E como é que você faz para poder... Eu, assim, às vezes falo assim, gente, eu vou levar um processo aí de improbidade administrativa, vai ter um troço aqui, porque é um negócio completamente novo. Nós fizemos e revisamos isso, a equipe de informática, o Edmundo, que era o diretor-geral, revisamos isso 50 vezes para poder não ter furo. E graças a Deus não teve. E hoje o nosso EPROC é modelo. E foi até, né, vamos dizer, adotado aqui pelo Tribunal de Justiça. Essa é mais uma marca do pioneirismo, e nós vamos falar de outros pioneirismos do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que misturada aí a essa ousadia e coragem, né, de iniciativas na administração pública. A gente volta, daqui a pouquinho, vamos fazer um intervalo, a gente volta a falar sobre isso. Instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje é uma edição especial para destacar a história envolvendo aí o TRF6, Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que já faz história aqui em Minas Gerais. Os nossos convidados são o presidente do TRF6, Valisney Oliveira, e a ex-presidente do mesmo tribunal, Mônica Cifuentes. Então, doutor Valisney, eu falei no bloco anterior sobre esse pioneirismo que marca as ações, as iniciativas do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, e temos aí um investimento muito forte em inteligência artificial no judiciário. Conta pra gente o que vai acontecer. Primeiro eu quero deixar o registro da pergunta anterior, a resposta da desembargadora Mônica, quanto ao EPROC que ela falou. É um sistema, e é um sistema avançado, como ela falou, e que realmente é algo muito revolucionário. Só para colocar nesse contexto, e aqui a gente tem que parabenizar a presidente Mônica, que havia quase uma determinação dos tribunais superiores, CNJ, no uso do PJE, o outro sistema que os tribunais usam. Ainda usam, e nós rompemos isso, graças à decisão do plenário, né, do voto da então presidente Mônica, e eu acho que foi uma das medidas mais acertadas que nós tivemos, porque a partir do EPROC nós pudemos avançar com o sistema, com todas as modernidades que
podem ser levadas para um bom julgamento, para celeridade, tudo isso aliado, integrado a esse sistema chamado EPROC, então esse sistema judicial de processos, né? Só para fazer um balanço histórico, nós começamos lá com o processo físico, passamos para o sistema digital, digitalizando o processo, e o EPROC não, ele é um sistema 100% digital, então ele é um processo totalmente digital. E ele nos traz essa possibilidade de a gente avançar, inclusive, com a inteligência artificial, que é o novo desafio agora do momento. Né? Então, nós estamos assim, nesse segundo passo, mas os tribunais ainda estão começando aí com a inteligência artificial. Agora, o EPROC já está testado em outros tribunais? Já tem essa... Já havia no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também com muita da 2ª Região, mas com muita coragem. E essa mesma coragem nós tivemos num momento difícil de mudar de sistema, porque havia todo um investimento em cima do PJE. Então havia toda os tribunais praticamente eram quase instigados a adotar o PJE. E nós, diríamos assim, nós nos rebelamos para apostar no EPROC. E essa decisão foi tão acertada que o TJ de Minas, São Paulo, Rio, os tribunais de justiça todos aderiram não a nós, mas a esse caminho que nós trilhamos. Isso nos deixa muito feliz desse acerto. E com o EPROC vem um monte de facilidades, né, de sistemas integrados. Nós podemos ter a estatística do nosso tribunal hoje, a jurisprudência, que nós não tínhamos, tudo isso integrado ao próprio EPROC. E agora o avanço ou o início da inteligência artificial, já com testes que a gente está avançando. Além disso, eu acho que foi a pergunta também, né, de que a gente avançou, aqui na Escola da Magistratura, Presidente Mônica, o desembargador Pedro Felipe como coordenador científico, com a direção do Conselho da Justiça Federal, apoio do TRF6 também, haverá um congresso de inteligência artificial aqui já na próxima semana, que será o único congresso nacional, e é o primeiro congresso nacional de inteligência artificial, que a nossa presidente da escola, a desembargadora Mônica, vai dar todos os detalhes, porque ela está acompanhando muito bem. E fazer da tecnologia uma parceira, né, doutora Mônica? Esse é o objetivo. O Conselho da Justiça Federal, que hoje ele é dirigido pelo ministro Luiz Felipe Salomão, e ele, desde a gestão do ministro Salomão, eles entraram com um propósito de fazer congressos regionais em cada escola. São 6 escolas dos tribunais regionais federais, né? E aí, nós propusemos que o TRF6, por ser um tribunal inovador e ter nascido, né, há pouco tempo, que o nosso tema, o tema que nos tocasse, fosse inteligência artificial. E aí, isso causou até um certo ciúme, né? Porque, não, vocês vão pegar um tema tão bacana. Você falou, não, mas então eu propus esse tema e eles aceitaram. E nós, então, organizamos esse evento aqui que vai reunir os tribunais regionais federais de todo o país. O tema está suscitando tanto interesse que nós já temos quase 600 pessoas inscritas presencialmente. Nós vamos fazer a nossa escola, né, a Escola da Magistratura Federal aqui da 6ª Região, da qual eu sou diretora, juntamente com o desembargador Lincoln, com o apoio da presidência do TRF6, nós vamos fazer um evento aqui que vai ser realmente inovador. Nós vamos trazer os maiores especialistas, o desembargador Pedro Felipe, que é do Comitê Nacional do CNJ sobre Inteligência Artificial. Ele está coordenando a parte científica e vai ser, assim, realmente um sucesso, sabe? Nós vamos fazer esse evento de ponta, vai ser o maior evento das escolas federais deste ano, vai se acontecer aqui em Minas. Sem medo da tecnologia, né? Sem medo da tecnologia. Doutor Valisney, um dos aspectos muito importantes das conquistas aí do Tribunal Federal da 6ª Região é a sua crescente interiorização, né? Buscando aí, permitindo acesso às regiões mais distantes no estado continental, como Minas Gerais. Como é que está esse processo? A gente sabe que onde não há Justiça Federal, a Justiça Estadual é parceira também. Como é que está essa dinâmica? O ideal para Minas, que são 853 municípios, é que nós tivéssemos mais varas federais. Nós temos 26 varas federais, 25 no interior e uma na capital. Essa da capital, que é de Belo Horizonte, tem mais ou menos 70 juízes, a outra metade
está lá no interior de juízes federais. Nós estamos ainda em processo, né, de ter mais juízes, mas o ponto não é esse. O ponto é que nós não conseguimos ter mais varas federais, porque também aumento de despesa, precisa do Congresso Nacional. Nós votamos no plenário do tribunal um aumento de mais varas federais, está no Conselho da Justiça, está em trâmite, para que no futuro nós possamos ter mais varas federais, outras cidades possam ser contempladas. Mas, diante disso, nós inventamos, assim, diríamos, esse movimento não é nem do tribunal, ele vem da própria primeira instância, quando não era tribunal, de criação de unidades em alguns municípios, onde o juiz que está naquela vara, comarca, ele fazia acordo com o prefeito, por exemplo, prefeituras, a OAB do local, e ele a gente monta um posto avançado ali, que a gente chama UAA. E, nesse primeiro momento, muitas UAAs foram criadas na gestão da desembargadora Mônica. E aí, quando cheguei, eu vi que isso seria muito importante, mas com um diferencial. É que, no final da gestão dela, ela inaugurou uma UAA com um Tribunal de Justiça. Mas ela já estava no final da gestão. Em patrocínio. Foi a primeira. E nós, tanto o Tribunal de Justiça como o TRF, a gente viu que essa era uma fórmula que ia dar certo, porque o Tribunal de Justiça tinha interesse em que, se a gente monta um posto lá, acaba com a competência dos juízes estaduais. Desafoga lá, em uma média assim, de 2.000 processos por vara nas cidades que nós vamos instalar, e já instalamos. E aí começou uma parceria exitosa com o Tribunal de Justiça, dentro desses mesmos critérios de criação da UAA, da primeira gestão, dos 2 anos, mas com esse novo olhar, já agora voltado para acabar com a competência delegada, que chamamos, que é a competência da Justiça Estadual. Então esse é um movimento que vai passar minha gestão, outros desembargadores virão, crescente, né? Crescente. E a gente vai chegar a algum tempo, vai chegar um momento, daqui a alguns anos, em dizer o TRF6 vai ser o primeiro, espero que isso aconteça, o primeiro tribunal federal que não tem mais a competência constitucional que é dele, não é repassada para a Justiça Estadual. É esse caminho, isso que a gente está querendo buscar com essa política, que eu sei que vai continuar, porque ela é muito boa e ela atende hoje aos propósitos da Justiça Federal, que é se expandir, é se interiorizar, é chegar ao cidadão lá na ponta, aproximar o cidadão. Bem, doutora Mônica, um dos processos mais emblemáticos, desde a presidência da senhora até os dias de hoje aí, é esse acordo de Mariana, tido aí como o maior de reparação ambiental do mundo, né? Como é que está esse processo? Porque também o tribunal será responsável por seu cumprimento, que é um de longo prazo, né? Eu sou relatora desse processo, né? Quem era relator desse processo no tribunal era o desembargador Ricardo Rabelo, e o desembargador Ricardo Rabelo, inclusive, que conduziu a mesa de repactuação para esse caso de Mariana. Com a saída do desembargador para a corregedoria e a vice-presidência, eu assumi o processo. Mas o que é o ponto principal? Foi só porque o Tribunal Regional da Sexta Região foi criado que esse processo foi para frente, né? Porque nós instalamos aqui a mesa de repactuação, concentramos todos os atos aqui e teve esse grande acordo homologado que depois o presidente Barroso homologou no Supremo Tribunal Federal. E, com isso, houve uma descentralização da execução para o nosso tribunal. O desembargador Edilson Vitória, que é o coordenador da área de projetos estruturais, ele está cuidando, né, dessa execução do acordo. O desembargador Álvaro Souza Cruz está cuidando dos acordos que não entraram no acordo grande lá do Supremo Tribunal Federal, e eu estou cuidando das ações individuais que ainda continuam, né, contra as duas empresas, a BHP, a Vale, né, essas empresas que foram aí as causadoras do dano. Então, o processo, nesse momento, ele está em fase de execução. Recentemente, o ministro Barroso deu uma decisão, né, falando que a homologação do acordo lá no Supremo, ele extingue todos os processos aqui na primeira instância com julgamento do mérito. Então, com isso, eu acredito que esse processo nós estamos chegando ao final dele. Ainda assim, doutor Valisney,
alguns processos estão tramitando em cortes europeias. O STF já se manifestou a respeito disso. Vai ter algum tipo de dificuldade para essas soluções acontecerem fora do Brasil? Eu penso que não. Só quero complementar a desembargadora Mônica só para um dado, como ela falou ela pontuou essas 3 vertentes, né, os processos que estão com ela, os processos com a parte da conciliação e os processos de fiscalização. Só esse dado, Mônica, eu até pedi para verificar, e de janeiro, quando começou, até agora, foram 262 mil acordos lá, com 11 bilhões, quase 12 bilhões de pagamentos. Ou seja, né? quase 11 bilhões, quase 12 bilhões de pagamentos desses acordos que estão na nossa Cojus Conciliação. E isso tudo demonstra que que esse acordo foi muito benéfico e que aqueles que acreditaram, sem fazer nenhuma crítica subjetiva, mas aqueles que não, municípios, pessoas, empresas, todas associações que não quiseram entrar nesse acordo, tiveram realmente, ficaram mais desamparados, diríamos assim, porque não acreditavam no primeiro momento na justiça brasileira, já estavam passando 10 anos, e acreditaram numa corte, né, internacional, no caso da Inglaterra. Né? Eu acho que só isso já demonstra que talvez, aí eu já não posso dizer, mas um caminho assim viável seria uma possibilidade de adesão desses que não entraram, que ainda estão apostando lá, que não desistiram das suas ações. Então eu acho que o acordo é tão exitoso nesse ponto que nós demonstramos que aqui justiça foi feita. E demorou um pouco, mas foi feito. O acerto da instalação da criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região mais próximo dos seus conflitos dos mineiros aqui. Muito bem, eu conversei aqui com a desembargadora Mônica Cifuentes, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, e com o atual presidente do mesmo tribunal, Valisney Oliveira, e falamos aí sobre esses 3 anos de funcionamento. O tribunal já está fazendo história aqui em Minas Gerais. Obrigado aos dois pela participação. Obrigada. Mas é um prazer recebê-los aqui. Muito obrigada. Ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever esse programa, vá ao canal da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.